Havendo número de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 37ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, do dia 30 de novembro de 2020. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura dos expedientes da pauta. Boa tarde a todos. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, parecer número 73/2020. Projeto de lei número 37/2020, Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da redação do artigo número 88 e do artigo número 89 da Lei Municipal número 3.225, de 3 de agosto de 2005, majora a alíquota de contribuição em cumprimento à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Parecer favorável. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, parecer número 74/2020. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2020. Poder Legislativo altera a redação do artigo 7 da Lei Orgânica do Município de Arapongas. Parecer favorável. Projeto de lei número 52/2020. Dispõe sobre a alteração do inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 4.858, de 18 de dezembro de 2019, da outras providências. Poder Executivo. Requerimento número 194/2020. Vem requerer a inserção nos anais desta casa o voto de pesar pelo falecimento do querido amigo Tiago Barbosa Reco, ocorrido no dia 23 de novembro. Requer ainda que seja encaminhado ofício à família enlutada, manifestando as sentidas condolências dessa Casa de Lei. Nesses termos, para deferimento, Arapongas, 30 de novembro de 2020, e vem assinado por todos os vereadores. Indicação número 305/2020. Que o senhor prefeito do município entre em entendimento com a secretaria competente para que seja feita a restauração da Gruta da Santa Rita de Cássia, na rua Quete, em frente à Igreja Santa Rita de Cássia, no Jardim São Bento. Bem assinado pelo vereador Antônio Carlos Xavier. Não havendo mais matéria a ser lida do expediente, devolvo a palavra ao senhor presidente. Restando ainda 27 minutos do expediente, está livre a palavra aos representantes do Legislativo, junto aos órgãos municipais, se assim desejar, por 5 minutos. Está livre a palavra. Esgotado o período do expediente, passando para o período da ordem do dia. Em única discussão e votação da iniciativa do Poder Executivo, temos o seguinte veto. Mensagem de número 48/2020, veto total ao projeto de lei de número 4938/2020, está em única discussão. Peço palavra. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos novos vereadores e vereadoras. É estranho que esse projeto foi aprovado, inclusive com elogio por parte até do grupo da situação, e o prefeito manda um veto para esta Casa de Lei. Esse projeto de veto, esse veto veio desde o início, antes do início da campanha. Eu não sei por que motivo, mas estava parado, e terminando a campanha, projeto bom, um projeto que inclusive recebeu elogio. E na mensagem de veto, o prefeito ele alega que Arapongas não precisa desse projeto porque já existe um projeto federal. O projeto federal existe sim, mas cada estado é uma realidade diferente, cada município de cada estado também tem a sua realidade. Esse projeto só vem regulamentar no município de Arapongas, até porque existe a lei federal, segundo o prefeito, e até hoje ela não está sendo cumprida. Quem sabe com a regulamentação passa a ser cumprida
e muitos alimentos que são jogados fora, jogados no lixo, levado talvez por algumas pessoas para tratar de animais, poderia estar sustentando muitas pessoas que passam necessidade, que não têm o que comer. Então, é um projeto mais social. Manter-se. Rivaldo, seu som está sendo cortado, não sei se está falhando, o que está acontecendo. Projeto por unanimidade, e agora, porque o prefeito pediu para vetar, os mesmos que aprovaram o projeto vão vetar. Então, gostaria de contar com nobres pares. Obrigado. Está em única votação. Adalto Fornazelli. Eu? Adalto Fornazelli. Sou contra o veto. Ademir Carlos Esplendor. Voto contra o veto. Guilherme Fogalassi. Favorável. Angélica Enfermeira. Voto contra o veto. Toninho da Saúde. Voto favorável. Haroldo César Pagano. Contrário ao veto. Cleide Bisca. Contra o veto, senhor presidente. Fernando de Oliveira. Contra o veto. Levi Aparecido Xavier. A favor do veto. Márcio Antônio Lee. A favor. Miguel Messias. Favorável ao veto. Paulo César de Araújo. Favorável. Reivaldo dos Santos. Contra o veto. Rubens Franzin Manuel. Favorável. Não entendi. Favorável. Certo, é certo, né? Eu voto favorável ao veto. Justificativa de voto, senhor presidente. Pois não, vereador, pode falar. Tá ok. Eu acho uma pena um projeto de uma grandiosidade dessa se perder. Nós temos cidades vizinhas como Maringá, um exemplo, que trabalha com sacolão comunitário, aonde a própria prefeitura realiza essa coleta através da assistência social e secretaria de alimentação desses alimentos. Tem uma nutricionista que faz a validação a respeito da possibilidade do uso, né? E acabam fazendo os cestões de hortifruti grangeiros e demais alimentos. Isso aí é uma medida de combate à fome. Nós estamos vivenciando um momento de crise econômica e não se assustem os pares colegas se verem familiares ou pessoas da nossa sociedade passando por necessidade. Muitas vezes a cesta básica fornecida pelo município ou por igrejas acabam trazendo e sanando ali a fome, mas esses produtos de origem e de supermercado, muitas vezes de origem hortifruti grangeira, possa trazer aí uma melhor qualidade para a saúde e automaticamente para a nutrição da população. Esse projeto eu tinha a esperança de que ia amparar outras associações, principalmente religiosas, que já realizam esse trabalho na nossa cidade, mesmo sem um amparo legal, que já fazem a coleta de alguns alimentos, né? E que acabam fazendo essas cestas e distribuindo aí.
Nós temos isso, um exemplo disso de algumas associações religiosas da Igreja Católica, e eu tinha a esperança que, através desse projeto, nós tivéssemos aí um respaldo legal para outras associações, igrejas, pudessem aí estabelecer políticas de combate à fome. É uma pena que nós percamos um projeto tão rico desse, né? E que possamos alimentar a esperança de, num futuro próximo, ter mais caridade nas ações. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço uma palavra, ainda em tempo, para que nós possamos registrar aqui 2 pedidos, mesmo que seja verbal, nos anais dessa casa. Voto de pesar de falecimento para Maria Pinheiros, que foi uma funcionária aqui dessa casa, e para a senhora Nazaré, mãe de um dos funcionários aqui da casa, do Melcínio, né, o Melancia. Então, que a gente possa também fazer nos anéis dessa casa aqui, esse voto de pesar, e que as famílias recebam, então, as condolências. Em primeira discussão e votação da iniciativa do Poder Executivo, temos o seguinte projeto de emenda à lei orgânica. Da iniciativa dos vereadores Aguilelson Galassi, Antônio Carlos Chavioli, Levi Aparecido Xavier, Márcio Antônio Nico, Miguel Messias Gomes, Oswaldo Alves dos Santos, Paulo Sérgio de Araújo e Rubens Franzin Manuel. Projeto de emenda à lei orgânica de número 01/2020, altera a redação do artigo 7º da lei orgânica do município de Arapongas. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Aprovado. Não. Adalto Fornazé. Voto favorável. Ademir Galo Esplendor. Favorável. Aguilelson Galassi. Favorável. Angélica Ferreira. Favorável. Antônio Carlos Chavioli. Favorável. Haroldo César Pagano. Favorável. Freire Bisca. Favorável. Fernando Henrique de Oliveira. Favorável. Levi Aparecido Xavier. Favorável. Márcio Antônio Nico. Favorável. Miguel Messias Gomes. Favorável. Paulo César de Araújo. Favorável. Reivaldo dos Santos. Favorável. Rubens Franzin Manuel. A favor, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 37/2020 dispõe sobre a alteração da relação do artigo 88 e do artigo número 89 da Lei Municipal de 3.225, de 3 de agosto de 2005. Majora a alíquota da contribuição em cumprimento à emenda constitucional de número 103, de 12 de novembro de 2019. Está em primeira discussão. Peço a palavra, presidente. Está com a palavra, vereador. Obrigado. Senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste através da sessão da Câmara de hoje. Senhor presidente, observando aqui esse projeto, ele é um projeto não muito novo, né? Um projeto que já veio para essa casa, já foi discutido, já foi apresentado, debatido, porém, pelo advento da pandemia, ele ficou suspenso, né? Foi retirado de pauta, porque o próprio governo federal, com base na portaria 21.233, ele fez a prorrogação do tempo para que os entes federativos pudessem também se adequar a esse novo modelo, né? Tendo em vista que nós tivemos aí uma reforma da Previdência, uma reforma que aconteceu a nível de federação e que também, por efeito cascata, atingiu estados e municípios. Pois bem, se nós formos recordar, nós temos aí um projeto de lei do ano de 2019, mais especificamente o projeto de lei, ou melhor, a lei, né, que se transformou, a lei 4.840, eu vou refrescar a memória dos pares,
de dezembro de 2019. Essa lei, ela tratava da transposição de seletistas para estatutários. O que quer dizer isso? Né? Nós tínhamos ainda no município alguns funcionários que estavam no quadro seletista, que era o regime próprio, né? Regime geral, melhor dizendo, da Previdência Social, ou seja, recebiam e descontavam lá em folha o fundo de garantia, né? Como um funcionário de uma empresa privada, né? Nós tínhamos essa modalidade também no município. E esses, então, através dessa lei, tiveram a possibilidade de mudar para o regime próprio da Previdência Social, que é o IPASA. Tá? Na época, eu me lembro que nós questionamos, então, o procurador jurídico do município sobre a saúde financeira do IPASA, né? Tendo em vista que seriam mais de 130, salvo melhor juízo, funcionários que passariam do quadro de seletista para o quadro de regime da Previdência do município. Né? E o procurador jurídico, os senhores devem lembrar disso, disse com todas as letras, né, que a saúde financeira do IPASA era uma das melhores, se não a melhor do Paraná. Né, que nós tínhamos aí uma saúde financeira muito boa, que nós poderíamos voltar tranquilamente, que esses funcionários não teriam nenhum problema. Pois bem, acabamos votando, então, no projeto, por unanimidade, e se transformou na lei que migra, então, do regime geral da Previdência para o regime próprio, né, do IPAS. Isso foi em 2019. Né? E eu me lembro que, na época, alguns vereadores questionou sobre dar um documento, né, trazer um documento para a Câmara mostrando realmente essa saúde financeira. Esse documento não foi trazido, mas nós sabemos, efetivamente, que realmente a saúde financeira do IPASA é boa. Né? Uma outra situação, uma outra lei, né, também foi aprovada, a Lei 4.690, de junho de 2018. O que é essa Lei 4.690? Ela fala sobre o quê? Ela fixa a taxa de administração do IPASA. Os senhores devem se recordar disso também, que foi votado, não por unanimidade, mas foi votado nessa casa que a taxa administrativa, que é diferente do bolo, né, que é para o pagamento dos aposentados, dos funcionários, dos pensionistas, a taxa administrativa é uma outra coisa, né? E nós votamos, então, na época, mesmo que não por unanimidade, mas foi votado que dos 100% repassado do município para o IPASA, 80% obrigatoriamente voltaria para o município, apenas 20% ficariam no IPASA para os seus afazeres lá mensais. Né? E sem contar também que, por força dessa lei, todo o bolo da taxa administrativa, que chegava perto de 3 milhões de reais, ele retornou para os cofres do município, né, e a alegação, na mensagem do projeto, a alegação era que seria utilizado para a transposição lá daquela, entre o Piacenza e o Teresa Bononi ali, né? Foi feita aquela transposição entre bairros lá, com esse dinheiro que era da taxa administrativa do IPAS. Bom, isso configura o quê? Mostra o quê para a gente? Que realmente a saúde financeira do IPAS é uma saúde boa. Né? Mas aí, de repente, vocês vão alegar assim, Haroldo, mas existe uma lei federal. Né? A emenda constitucional, como foi lido aí, a 103, né, ela estabelece que o município precisa também migrar para essa nova alíquota. Beleza, tá aí tudo bem. Mas vejam o que diz trecho da emenda constitucional. Considerando as alíquotas do regime próprio da Previdência Social do município, no caso, né, da União, artigo 11 da emenda, os estados, Distrito Federal e municípios têm a seguinte alternativa para cumprimento do artigo 9º, parágrafo 4º da emenda constitucional 103. Vejam só, senhores. Letra A linha A. Caso a alíquota seja uniforme e o regime próprio possua déficit atuarial, deverá majorá-la por meio de lei para o mínimo 14%. Né? Então, essa é a letra A.
Aí a mensagem do prefeito diz que tem um déficit autorial. Lá o procurador jurídico disse que não tinha. Agora, no mensagem do projeto, diz que tem. Tudo bem. Vamos para a linha B. Caso referente por meio de lei, a alteração promovida no artigo 149 da Constituição, na forma prevista no artigo... Vereador, já passou os 5 minutos do senhor, já está com 7. Só para finalizar, presidente, é um projeto extremamente importante, beleza. né? Pode continuar. Só para finalizar, então, mais um minutinho, por gentileza. Tá bom. A alteração promovida no artigo 149 para parâmetros mínimos da União. Se o regime próprio da Previdência Social for deficitário ou as do regime geral, se não for, né, deve ser, então, observado, tá? Promovido de forma que deve ser implementada, preste atenção nisso, senhores, implementada as alíquotas progressivas, né? Então, ou seja, qual que é o resumo que eu faço de tudo isso? Se o procurador jurídico nos disse, em dezembro do ano passado, que a saúde financeira do IPAS era uma das melhores do Paraná, e aqui está dizendo que, se não tem jeito, porque é um efeito cascata, você deve fazer de forma progressiva. Então, eu vejo que mudar de 11% para 14% não seria uma coisa sensata, tendo em vista que o aumento do funcionário público não ocorreu por conta da pandemia, dizendo que não tinha recurso. Agora, a alíquota subir de 11% para 14% para o funcionário é sacrificar mais uma vez o funcionário público. Por isso, eu deduzo que a gente seja contrário a esse projeto de lei. Obrigado, presidente. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu, né? Fernando? Sim. Beleza. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, boa tarde a todos. Só vou fazer uma breve complementação. Essa matéria me chamou bastante atenção depois de ouvir atentamente o vereador Haroldo, que me precedeu. O que diz lá? A emenda constitucional 103 de 2019, né, como todos nós sabemos aqui, ela passou para os municípios a autonomia normativa para dispor sobre essas regras de transição, né? Se adotarão a progressividade na contribuição das alíquotas, ou se adotarão alíquotas fixas, no caso aí de 14%, sobre eventual uniformidade ou descontos progressivos no abono de permanência também, né? Ou seja, devolução menor para quem ganha mais ou uniformidade de devolução. De modo que, no meu entendimento, né, com todo respeito ao contido na justificativa desse projeto de lei, o município não está, ao menos nessa matéria, obrigado a simples cópia servil, e muito menos em um único diploma do modelo constitucional federal aí posto. Essa portaria 1348 de 2019, que eles até mencionam que entraram com mandado de segurança, aliás, de constitucionalidade, sim, absolutamente discutível, né, essa portaria. Ela prescreve lá, como muito bem disse o vereador Haroldo, a adoção das seguintes medidas, né? Para o regime próprio com déficit atuarial, que me parece o caso. Aliás, causa-me também bastante estranheza, porque há algum tempo não havia esse déficit atuarial. Hoje já se menciona no projeto expressamente a existência de um déficit atuarial. E, obviamente, nós temos que, para votar, tomar as decisões, nós temos que acreditar naquilo que está ali no projeto, né? Que realmente é essa situação, porque isso é extremamente grave e repercute diretamente no bolso do trabalhador araponguense. Mas diz lá, né? Para o regime próprio com déficit atuarial. Aí dá, na linha A, caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, vírgula, a alíquota mínima uniforme dos servidores ativos será de 14%. Vejam bem, caso não sejam adotadas alíquotas progressivas. Só nessa hipótese é que será do mínimo de 14%. E aí, caso sejam adotadas alíquotas progressivas, que no meu entendimento, aliás, é o modelo adequado para o nosso município, tá? Aí existem várias outras condições e que certamente não oneram o trabalhador de forma uníssona, né? De forma igual, 14% para todo mundo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, recolhe menos. Olha,
O que eu penso, senhores, não cabe imprimir a esse debate, nesse momento, uma urgência empobrecedora nessa votação. Sobretudo quando o próprio reformador nacional ele concedeu o prazo de 2 anos para a conclusão do processo de adaptação da reforma em todas as unidades da federação. Ressalto, há tempo para o diálogo e o aperfeiçoamento, condições sem as quais não se conseguirá superar as iniquidades constantes da própria emenda constitucional 103/2019. É nesse sentido que eu me posiciono contrário a esse momento. Eu acho que é necessário ainda um diálogo e um aperfeiçoamento dessa questão. Infelizmente, eu não participarei, né, desse diálogo no ano que vem, até porque provavelmente vocês vão votar esse ano. Mas eu entendo que é uma situação extremamente importante, não só para mim, para toda a cidade de Arapongas como um todo. É por isso que eu faço essas ponderações de caráter exclusivamente técnico, tá? Exclusivamente técnico, mais nada, fora isso. Peço a palavra, senhor presidente. Pode falar, vereadora. Sim. Diante de todo o exposto, e algo que me preocupa bastante nesse projeto, é que irá ter prejuízo para o funcionalismo público, inclusive esses que estão aqui na Câmara nos auxiliando. Baseado também numa lei de 20 de junho de 2020, aprovada recentemente, né, alguns meses atrás, houve uma lei de congelamento diante da crise do salário do servidor público. Ou seja, se eles não terão aumento automaticamente em salarial e eles tiverem uma progressão de 11 para 14 aí da contribuição, automaticamente eles terão 3% de diminuição no seu valor de salário. O que isso quer dizer, Angélica? Isso quer dizer que isso pode comprometer a renda familiar. Muitos funcionários que estão nos cercando aí na Câmara, na Prefeitura, que já têm um compromisso assumido com esses 3%, às vezes esse é o dinheiro de completar o aluguel ou de pagar a prestação do carro, serão onerados e prejudicados com isso. Por quê? Porque nós não vamos nem fazer o que foi feito o ano passado, que foi dado juros e depois tentado aumentar a alíquota. Esse ano nós vamos trazer, se acaso aprovado esse projeto, prejuízo ao funcionalismo público. Então eu gostaria aí, se possível, que os nobres pares apreciassem isso de uma forma bastante responsável, porque conhecem, tem alguns que são funcionário público, outros conhecem, tem funcionário público na família, e nós dependemos aí, de modo geral, uma sociedade do funcionalismo público. E o risco que eles estão correndo aí de ficar no prejuízo é muito grande diante deste projeto. Muito obrigado. Algum tempo atrás, logo quando esse projeto foi aprovado, o nosso procurador entrou com recurso pedindo para que esse projeto fosse adiado, tentando realmente segurar esse aumento de 3%. Na época, ele conseguiu um intento, e logo depois, então, que estava vencendo esse pedido dele, o próprio governo, então, segurou por mais um tempo. Só que agora ele exigiu que até o final do ano isso aqui seja, então, colocado, votado e, no caso, aprovado. E aqui nós vemos aqui que a alíquota mínima indicada atualmente é de 14%, dado que o IPAS, embora não possua déficit financeiro, possui atuarial, como quase todo o regime previdenciário do país. Logo, se não for adequada a legislação de incremento, o município de Arapongas restará sem certidão de regularidade previdenciária, impedindo o recebimento de repasses federais, entre outras gravosas sanções. Portanto, não se trata de um projeto opcional. Então, eu entendo a dificuldade, ou porcentagem que estará sendo descontado do funcionalismo, mas não é uma questão de opção. Nós acabamos tendo que realmente aprová-lo. Essa é a minha posição. Continue a discussão. Adalto Fornazieri. Voto contra. Ademir Carlos Splendor. Voto contra o aumento, presidente. Agnelson Galassi. Favorável. Angélica Ferreira. Voto contra, senhor presidente.
E depois solicito justificativa de voto, por favor. Antônio Carlos Xavier. Voto favorável. Haroldo César Pagano. Contra. Cleide Bisca. Contra, senhor presidente. Fernando Henrique de Oliveira. Contra, senhor presidente. Levi Aparecido Xavier. Favor. Márcio Antônio Nick. Favorável. Miguel Messias Gomes. Favorável. Paulo César de Araújo. Paulo César de Araújo. Voto favorável, senhor presidente. Reivaldo de Souza. Contra. Rubens Franzinho Manuel. Favorável. Está 7-7, eu voto favorável. 8-7, aprovado por 8-7. 8-7, aprovado por 8-7. Senhor presidente, Oi. eu só queria justificar o voto. Na verdade, eu tinha pedido a palavra, acho que não saiu o áudio aí. Sim. Esse projeto de lei, né, de 37 de 2020, onde que aumenta a contribuição do servidor de 11% para 14%, todos os vereadores sabem, é a preocupação tanto dos vereadores como do executivo. Essa lei já foi desde o ano passado, já essa emenda condicional 103, dia 12 de novembro de 2019, pela reforma previdenciária, e tinha o prazo até acho, dia 30/7/2020 para regularizar, tanto no município, estado e distrito. E aonde a preocupação entrou a pandemia, né, conseguiu eliminar, aqui no município de Arapongas, está anexado junto com o projeto, que ele tinha o prazo, suspendeu o prazo, tinha até dia 31 de dezembro de 2020, agora vai regularizar. Então, como está acabando a sessão do recesso, então está vindo agora para nós regularizar até o prazo termina, que está anexado aí a liminar do nosso município. Né? O doutor Fernando disse que tem a suspensão de 2 anos, eu não tive acesso desse valor do repasse de 11% para 14% do servidor público. Infelizmente, eu não tive essa documentação. Depois, se ele tiver em mãos esse documento, esse projeto, essa emenda, essa suspensão, essa liminar, puder trazer para nós, agradeceria. Então, eu só queria aqui dispor, porque a preocupação é tão grande, 3% é muito importante, né, para o pai de família hoje, mas né, tem que cumprir a lei, igual o vereador Nick diz, até dia 30/7, para nós regularizar, senão ia ficar sem vários recursos no nosso município. Porque nos últimos 24 do segundo tempo, aí, até nós comentamos... Quase ninguém está ouvindo, senhor pastor. O som está muito ruim. A Justiça deu uma liminar de suspensão do prazo até dia 31 de dezembro de 2020. Ninguém está ouvindo, senhor pastor. O som está muito ruim. O meu está ruim aqui hoje mesmo. Está ouvindo aí, senhor presidente? Alô? Não, o som está ruim. Senhor presidente. Oi? Senhor presidente? Pode continuar, pastor, estamos ouvindo. Pode continuar, pastor, estamos ouvindo. Tá, mas voltou, cortou tudo? Agnelson, eu ouvi tudo, pastor. Você ouviu? Sim. Então tá bom. Então era isso só que queria dizer, então, né? A nossa preocupação também é muito grande, mas nós temos que cumprir as regras, cumprir a lei. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra. Justificativa de voto, senhor presidente. Eu acho que o plenário está sem retorno. Alguém confirma, por favor?
Eu estou ouvindo, pode falar. Ah, tá, agora sim, agora abriu. Obrigada. Não, eu só gostaria de dizer que a minha preocupação e a dos nobres pares, eu acredito que sejam as mesmas. A questão muito importante da negativação e da certidão do município, mas nós vimos aí as diversas alternativas que podem gerar um menor impacto, como o aumento progressivo, que nós poderíamos aí estar progressivamente e não já gerando aí um impacto de 3% diante de um funcionalismo que não vai ter aumento. Então, essa era a minha preocupação e esse é o motivo cujo qual eu, juntamente com a bancada, nossa bancada, nos colocamos contrário a esse impacto que vai gerar aí realmente bastante um déficit aí na questão salarial do funcionalismo público do nosso município. Obrigada. Bem, justificativa de voto, senhor presidente. Pode falar, vereador. Senhor presidente, eu só vou tentar justificar com um pouco que eu entendi do que o vereador Pastor falou, porque realmente estava muito ruim o áudio dele, estava cortando. Então eu ouvi algumas poucas palavras e me chamou a atenção a hora que ele mencionou, né, o meu nome. Não sei se foi essa a pergunta que ele fez, se ele quiser até depois fazer novamente, mas o prazo que eu mencionei dos 2 anos, ele é trazido pela própria emenda constitucional, tá? Pela própria emenda de reforma da Previdência. É verdade, sim, que teve uma portaria que tinha colocado o prazo para julho de 2020, até dia 30 de julho, se não me engano, de 2020, 31, depois foi postergado, mas é plenamente, no meu entendimento, com todo respeito, discutível e inconstitucional, porque a própria emenda à Constituição ela traz esse prazo de 2 anos para essas discussões. Era isso. Não sei se foi exatamente essa ponderação que ele fez, mas é nesse sentido que eu posso esclarecer. Isso está lá no artigo 9º da emenda constitucional número 103, que é essa que nós estamos discutindo. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passamos para o período das explicações pessoais, sem a parte, sem inscrição prévia, por 10 minutos. Primeiro orador, vereador Reivaldo dos Santos. Primeiro orador, Reivaldo dos Santos. Primeiro orador, vereador Reivaldo dos Santos. Não, vamos esperar aí, consertar isso. Vereador Reivaldo. O microfone está fechado. O microfone do senhor está fechado. Dá uma olhada aí para nós. Passa a palavra. Segundo orador, vereador Rubão. Abro mão, senhor presidente. Terceiro orador, vereador Adalto Fornazelli. Abra a mão. Quarto orador, vereador Tico do Bar. Abro mão. Quinto orador, vereador Agnelso Galassi. Abro mão. Sexto orador, vereadora Angélica Enfermeira. Peço a palavra, senhor presidente. Pode falar, vereadora. Tá. Já existe protocolo nessa casa, não só de minha autoria, mas como da nossa bancada e também do vereador Fernando, a respeito da medida adotada, pedindo que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura, adote o protocolo de tratamento e enfrentamento ao Covid. Nós estamos vendo aí a reincidência da doença, que não veio para brincar, tem aumentado o número de casos gradativamente e já tem um número exuberante, os leitos já se encontram comprometidos e nós vimos a eficácia desse protocolo aí feito e elaborado pelo CRM, a Paraná e também diversas outras cidades, estados e até países tendo efeitos eficazes e benéficos. Então, mais uma vez, eu quero lembrar a secretária de Saúde, ao senhor prefeito, que nós podemos, aí, através desse protocolo, melhorar a questão do tratamento, da cura e, principalmente, de diminuição do risco de contaminação. Então, já tem aí protocolado, já está à disposição
do serviço público, e nós precisamos nos precaver, porque nós não estamos falando de números, nós estamos falando de vida, né? Ou algo que também está dando um resultado bastante benéfico em municípios vizinhos é o PAC, né? Que é o Centro de Pronto Atendimento ao Covid, né? E tem gerado assim bastante resultados benéficos, onde se trata e se atende o paciente com suspeita e sinais e sintomas de Covid. É um local que não se deve e não tem que se atender o paciente com hipertensão, diabetes, com trauma ou qualquer outra coisa. Então, isso seria muito importante ser adotado pelo nosso município, né? E seriam medidas aí que nós vimos que já obteve resultado em outros municípios. Desde já agradeço e desejo uma ótima semana a todos. Sétimo orador, vereador Toninho da Saúde. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu só gostaria de falar sobre a indicação que fiz hoje, a restauração da Gruta de Santa Rita de Cássia, lá na Zona Sul. Sempre vou lá, frequento lá e vi que necessita de uma reforma, uma restauração. Aí, conversando com o vice-prefeito Jair Milani, disse que ia fazer uma indicação. E foi lida a indicação, aguardo, né, que eles restaurem lá. E pelo trabalho que o nosso vice Jair Milani tem feito, o nosso prefeito Sérgio Onofre, tenho certeza que esse pedido vai ser atendido. Então, desde já, eu quero pedir essa restauração e, desde já, se for atendido, fico agradecido por isso. Que é um cartão postal da Zona Sul. Espero essa reforma que seja feita. No mais, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Oitavo orador, vereador Haroldo Pagano. Peço a palavra. Está com a palavra. Obrigado. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste através das diversas mídias, muito boa tarde. Senhor presidente, não querendo ser redundante, mas justificando, eu creio que a nossa argumentação e a discussão em torno desse projeto, especificamente do IPASA, ela foi extremamente salutar. Porém, não deu o resultado que a gente esperava e provavelmente muito menos o que os funcionários públicos esperavam. Mas nós precisamos, mesmo que discordamos das opiniões e dos votos dos vereadores, nós temos que respeitar. Só que, vou falar por mim, não se sintam ofendidos pelo que eu vou dizer aos vereadores que votaram favoravelmente. Mas creio que eu tenha sido bastante claro, e mais do que eu, o vereador Fernando também foi muito incisivo aí no que ele disse. Então, vou só rememorar algo que eu disse anteriormente, né? Nós não estamos falando em que não se deva votar um determinado projeto, né? Porque foi dito isso, tem que votar até dia 31 de dezembro. Né? Quando o Fernando cita, daqui 2 anos, a própria emenda à Constituição, ela fala que tem até 2 anos para poder regularizar essa situação. Bom, ficou bem claro, em dezembro do ano passado, que o procurador jurídico disse claramente, né? Nós podemos buscar aí os áudios, os vídeos da Câmara, ainda bem, né, que hoje é tudo gravado, e nós podemos buscar a fala dele que disse, com todas as letras, que a saúde financeira do IPASA era uma das melhores, se não a melhor do Paraná. E que naquele momento, aquela lei que se propunha lá pelo Executivo era perfeitamente aceitável na Câmara de Vereadores, tendo em vista essa saúde financeira plena do IPASA. Então, votamos tranquilamente na época. Agora, hoje, nós fomos enfáticos, e eu vou dizer mais uma vez, né, aqui claramente, caso referente por meio de lei, alteração promovida no artigo 149 da Constituição, né, de forma prevista no artigo 36, parágrafo 2º da emenda, poderá implementar alíquotas progressivas. Então, gente, uma coisa é votar até dia 31 de dezembro, tá? Tá dizendo aí, o projeto está dizendo que tem que votar até dia 31 de dezembro,
por força da portaria, que é discutível juridicamente, como disse o Fernando, é discutível juridicamente. Mas essa portaria 21.233, que adiou para 31 de dezembro, ela contraria até isso que eu estou dizendo. Mas aqui está muito claro, né, que se houver um déficit, ou então um déficit atuarial, que é o que a gente está percebendo aqui, que foi dito aqui, né, no projeto, então que se faça de forma progressiva. Se nós verificarmos aqui, os funcionários públicos, né, não se esquecem disso, que 2020 foi mandado para a Câmara de Vereadores um projeto de aumento, de ganho real, de 8%, onde a inflação era 4%, e mandou um de 8%. Então, os funcionários teriam 4% de ganho. No quadro geral, dos professores, a gente lembra muito bem aí que era 12%, e ele mandou de 8%. Mas aí, quando começou a pandemia, veio a justificativa do executivo que não poderia dar aquele aumento por conta da pandemia, então retirou aquele projeto de 8% e mandou um de 4%. 4% por conta do advento da pandemia. Pois bem, 4% não foi aumento, foi só o repasse inflacionário, só a reposição inflacionária de 4%. Bom, aí então tinha problema. Agora, o funcionário, durante 4 anos desse mandato, não teve nenhum aumento de ganho real, realmente. E aí agora, numa cacetada só, todos os funcionários públicos terão que ser deduzidos dos seus salários mais 3%. Quer dizer, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco mesmo. O município não pode dar aumento, mas ao mesmo tempo ele pode, de forma ditatorial, né, impregnar aí 3% de desconto da folha de pagamento. Mais uma vez eu digo, principalmente aos funcionários públicos, né? A lei é clara, ela diz que se o município quiser, se tiver esse déficit autorial, ele pode fazer de forma progressiva. Então, faça agora 12%, o ano que vem faça um novo projeto de 13%, e no próximo ano, 2022, faça um outro projeto de 14%. Pronto, ninguém vai sentir aí, vamos dizer, já tão sofrida a classe dos funcionários públicos, mas vamos dizer que o impacto seria menor. Agora, 3%, me desculpe, e não dá para dizer que não daria para fazer nesses moldes, porque a lei é clara, a emenda constitucional é clara, basta ir lá e consultar. Né? Tem um advento chamado Dr. Google, né? Basta ir lá e pesquisar que a gente vai ver que é extremamente pertinente e possível fazer esse aumento gradativo. Né? Daqui a pouco tem alguns que vão dizer assim, olha, eles estão votando contra uma lei federal. Tá? Então, deixar bem claro isso, né? Estou sendo redundante aqui, mas bem claro. A corda está arrebentando do lado mais fraco. O funcionário público vai pagar de uma única vez 3%, sendo que poderia ser progressivo. Enquanto o município, infelizmente, nesses 4 anos, não repassou nem sequer um ganho real. Foi só a reposição da inflação. É lamentável isso e nós poderíamos muito bem discutir mais esse projeto e amenizar o sofrimento dos já tão sofridos funcionários públicos. Infelizmente, fomos vencidos mais uma vez. Obrigado e boa tarde. Novo orador, vereadora Cleide Bisca. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora. Cumprimento, senhor presidente, todos os vereadores presentes nessa sessão online, a todos os que nos assistem através dos meios de comunicação. Diante de tão bem feito o esclarecimento sobre esse pertinente assunto que pautou hoje a grande parte da nossa reunião, eu, diante de todos esses esclarecimentos, não ficaria sem dizer que fiz, né, o meu voto de forma bastante tranquila, diante da incoerência, como colocada já, e principalmente agora nessa última fala do vereador Haroldo, e também pela colocação do doutor Fernando, quando dizíamos ali que nós não achávamos que deveria não ser feito. Deveria sim, mas de forma progressiva, e por ter essa possibilidade de assim fazê-la, é que o meu voto hoje foi contra. E diante de tantas colocações como já foram feitas nesta casa, o vereador do município, né,
em mostrar uma saúde tão boa do nosso IPASA, e hoje a gente vem aí com algumas outras questõezinhas aí que deixam a gente um pouco mais pensativos. Mas, diante do tão bem feito esclarecimento, só quero deixar aqui claro que fiz o voto totalmente consciente e que queria apenas deixar esse registro feito. Sem mais, quero desejar uma boa tarde a todos, que tenhamos uma semana muito abençoada. Muito obrigada. 10º orador, vereador Fernando de Oliveira. Abro mão. 11º orador, vereador Levido Andebol. Abro mão. 12º orador, vereador Márcio Nick. 13º orador, vereador Miguel Messias. 14º orador, vereador Pastor do Mercado. Peço a palavra, senhor presidente. Vai falar, vereador. Senhor presidente, só queria aqui agradecer ao secretário de Trânsito Argatti, né, sua equipe, diretor de trânsito Reinaldo Guzzi. Dia 16 de novembro, fiz um ofício a pedido de alguns moradores da região ali do Bandeirante, até o próprio comerciante ali, do bar ali, tinha pedido se há possibilidade de fazer um redutor de velocidade na rua Jurutal, próximo ao número 759 e 777, né, dia 16 de novembro. E chegou já a resposta, dia 30 de novembro, deve ter chegado hoje, que eles foram fazer a vistoria, fazer a análise se há necessidade ou não, e ali na rua Jurutal, na 759, próximo ali, tem 2 redutores de velocidade, mínimo ali 100 metros, próximo um do outro. Então, foi indeferido esse pedido, né? E ali já tem 2 redutores de velocidade muito próximos, um do outro ali na rua Jurutal. Só queria agradecer a resposta, porque tem vários pedidos que talvez a gente faz, e não houver resposta, para passar para o nosso eleitorado. Então, está aí a resposta aí, qual que é a justificativa, que não tem possibilidade de instalar o redutor de velocidade referente ao número que foi pedido, porque já tem 2 redutores de velocidade na rua Jurutal, máximo de 100 metros um do outro. Queria também agradecer aí ao secretário e sua equipe, né, de pintura. Dia 17 de novembro, tinha uma antiga escola, uma creche ali na Rua Falcão, 443, no centro, onde alguns amigos meus, até tem o André, colega meu, sempre está dando aí, algumas pessoas reivindicou que tirasse a sinalização de desembarque, né, da frente, e também a pintura do chão, né, que é a escola, porque daí sobra mais vaga ali para quem utiliza aquela região. Até está aqui, né, minha assessora foi lá, tirou até a plaquinha na própria casa de alugas, e aqui no chão também tem lá a escola que não existe mais. Já foi realizado também essa pintura. Então, queria agradecer aí por ter atendido esse pedido. Simples, mas está atendendo nosso eleitorado. E também queria aqui agradecer nosso secretário Jarmilânio, né? Sexta-feira, morador ali da rua Andorinha do Colar Negro, o Hulk, ali, um amigo meu, pediu, né, que tinha um buraco na calçada enorme ali, já tinha dado manutenção, não sabia se era de responsabilidade do município, se era da Sanepar. Automaticamente passei a situação para o Jarmilânio, achei que ia fazer nessa semana, porque sábado, raro, o pessoal trabalhar, e era de responsabilidade da Sanepar, mas sábado de manhã o pessoal da Sanepar estava lá dando manutenção na calçada, tinha sido cedido a terra ali, a baixada ali, a calçada danificada, ali na rua Dorinho do Colar Negro, esquina com a Corujão do Tupete, no São Rafael 1 ali, entre o 1 e o Flamengo 3 ali. Então, eu queria agradecer ao secretário Jamilani por ter atendido e também agradecer ao pessoal da Sanepar, que sempre tem pedido algumas tampas de rede de esgoto, através do nosso secretário de obra, Jamilani, automaticamente eles têm atendido, até no próprio feriado aí, dia 12 de novembro, aí, lá no São Rafael 5, tinha uma tampa ali, começou a dar vazamento, eu achei que também não ia fazer, porque foi no sábado que foi passada a situação, e automaticamente no domingo, dia 12, era feriado na segunda-feira, eles foram lá, tomaram a providência imediatamente. Então, também agradecer essa equipe da Sanepar aí, sempre está aí atendendo o pedido aí do nosso secretário de obra, Jamilani.
No mais, muito obrigado. Boa tarde a todos. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.